Olá, amigo internauta do portal de notícias J13 e também da Jaguar TV. O J13 Entrevista de hoje vai conversar com a secretária de Cultura e Turismo de Jaguarão, Maria Fernanda Passos. Ela vai nos falar do importante papel desse patrimônio histórico de Jaguarão e vai conversar sobre as obras de restauro, como aqui no mercado público. E dos projetos que estão acontecendo no Teatro Esperança. E ela também conversa conosco sobre a novela, sobre a restauração da Ponte Internacional Barão de Mauá e da construção da nova ponte. E para que essa novela ganhe um novo capítulo, o Uruguai propôs ao Brasil que se faça uma licitação separada. Um para a construção da nova ponte e outro para a restauração da Ponte Internacional Barão de Mauá. Você é o nosso convidado para conferir essa reportagem exclusiva aqui no Portal de Notícias. Olha, confere aí. Secretaria de Cultura e Turismo? Pois então, o papel da Secretaria de Cultura e Turismo é desenvolver políticas públicas para essas duas áreas, para a área da cultura e do turismo, né? Ela funciona de forma integrada justamente porque a gente acredita que o grande potencial da cidade é a questão cultural, né? O nosso grande filão é a questão cultural, tanto na questão do patrimônio quanto da nossa memória, da nossa história, do que os jaguarenses produzem de cultura, né? Isso para nós é o nosso grande potencial turístico. Então, por isso que essa secretaria caminha junto à cultura e turismo. E nós temos então esse papel de criar, desenvolver políticas públicas para essas duas áreas. Quais são as principais ações que estão à frente agora da Secretaria de Cultura? Bom, nós temos um leque de ações, né? A nossa principal hoje é a questão do teatro, até porque é o nosso maior desafio. Depois desse grande investimento, né? Nós tivemos 6 milhões de reais investidos na recuperação do teatro e o nosso maior desafio hoje é gerir esse equipamento, né? Mas além disso, a gente desenvolve projetos de formação cultural, que alguns deles vão ser desenvolvidos no teatro, como as oficinas de dança, patrimônio, teatro, como o projeto Arte de Ruas Quatro Ventos, que também, além da descentralização cultural, ele trabalha a questão de formação, porque trabalha oficinas com os jovens e adolescentes. A questão da fruição e da formação de público, né? A gente tem um projeto chamado Cineclube, que também está acontecendo agora no Hall do Teatro, mas que ele existe desde 2010, ele aconteceu na Casa de Cultura, já aconteceu na Câmara de Vereadores, que é um projeto que trabalha com formação de público, com fruição da arte. Os projetos de espetáculo, a mostra de dança, enfim, a gente trabalha com esses leques de formação, né, de acesso aos bens culturais e de fruição da arte e da cultura. Como a Secretaria está gerindo a cultura? Quais são os investimentos? Bom, a gente tem investimentos grandes na área do patrimônio, né, na recuperação de patrimônio. Nós temos, para exemplificar, a questão do mercado, do teatro, a questão da igreja, né, que também está na lista desses bens do PAC. Nós já vencemos a licitação e a contratação da empresa que vai gerir a obra da igreja, então em breve nós vamos começar também essa movimentação na recuperação da igreja. E também, como eu acabei de te falar, né, nessas outras ações que é de formação, né, nós também estamos trabalhando junto ao Conselho Municipal de Cultura, o Conselho de Políticas Culturais, a questão dos editais públicos de acesso à cultura. Então, em breve, nós estaremos lançando editais para projetos culturais. Então, as pessoas, tanto física como jurídicas da cidade de Jaguarão, os promotores de arte e cultura de Jaguarão vão poder acessar esses editais, que vão ser para as mais diversas áreas, né? E então é um pouco nesse sentido dos nossos investimentos e das nossas ações. Há cerca de 6 meses atrás houve a entrega de um dos maiores patrimônios históricos de Jaguarão, que foi o Teatro Esperança. Como funciona, como está funcionando a gestão do teatro? Pois então, a gestão é da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Nós temos funcionado, o teatro está abrindo de terça a sábado,
das 9 ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde. Tem funcionado como um teatro público municipal de fato, ou seja, tem os seus eventos privados, claro, porque o teatro também é um espaço para circulação de espetáculos, mas também tem vários eventos gratuitos, onde os grupos artísticos da cidade se apresentam. Então a gente está conseguindo de fato fazer com que ele seja esse espaço plural da diversidade e público municipal como tem que ser, né? É claro que ele tem um preço, um aluguel, porque ele precisa ter um mínimo de manutenção, né? De autossustentabilidade, porque na verdade, como nós queremos que ele se mantenha público municipal, o município despende de investimentos para que ele se mantenha, né? Ele não se autossustenta, mas a gente está gerindo dessa forma, assim, há um aluguel dos espaços, mas aluguéis de acordo com o que comporta a cidade, né? Diferenciado para os grupos artísticos locais também, para que todos tenham acesso ao teatro, e também com a possibilidade dessas parcerias, onde a Secretaria de Cultura tem sido parceiro na promoção de eventos, para que a comunidade também tenha acesso a espetáculos de forma gratuita ou a preços populares. Agora, eu queria que tu comentasse um pouco sobre esses projetos gratuitos, que são o Cine Clube, Arte de Aos Quatro Dedos, Feira de Economia Solidária, agora teve a segunda mostra de dança, oficinas de teatro, de dança contemporânea e de patrimônio cultural. Isso, essas ações fazem parte justamente dessa linha de promoção de acesso aos meios culturais, de valorização da diversidade cultural, da formação de público, tudo isso que são algumas das nossas ações de políticas públicas na área da cultura, né? A gente tem trabalhado muito nisso, para que as pessoas consigam, para que a Jaguarão consiga ter acesso a esses espaços e principalmente acesso à produção de cultura, né? O Arte de Rua, Os Quatro Ventos mesmo é um projeto que para nós é muito querido, assim, porque é um projeto onde a gente vai para os bairros da cidade, onde a gente ocupa as escolas e a nossa juventude tem um espaço de lazer, mas mais do que isso, de manifestação cultural, onde a nossa juventude se posiciona enquanto sujeito e produz e se enxerga, se reflete nessa arte de rua, que é uma linguagem muito própria, principalmente da periferia dos bairros, assim, né? A questão do rap e tal. Então é um pouco nessa linha, assim. E o Arte de Rua para nós é um carro-chefe justamente porque trabalha bastante com essa questão da descentralização da cultura. Qual é a importância da preservação do patrimônio histórico? Ele é de uma importância fundamental, porque preservando o patrimônio histórico a gente preserva a nossa memória, a nossa história, e um povo sem história é um povo sem identidade, né? Então, para nós, ele é uma das principais ações, e não só na preservação do prédio em si, né? Mas também de toda essa questão da memória, da ocupação desses espaços. Ele é para nós a base da cidade que a gente quer, né? Dessa cidade com autoestima elevada, dessa cidade que se gosta, que se ama, que se reconhece na sua história. Existem grandes obras de restauração sendo feitas em alguns prédios históricos, como Mercado Público e Centro de Interpretação do Pampa, hoje completamente paradas, por conta da crise política e também econômica que vive o Brasil. Agora, como vão ficar esses prédios? Existe uma previsão da volta das obras? Eu só queria te corrigir um pouquinho, assim. A questão do mercado, ela não é diretamente ligada à questão da crise econômica. A gente está com negociações com o IFAI, porque ele é um prédio tombado também pelo Estado, além de ser a nível nacional, e nós estamos fazendo algumas adequações do projeto, tá? Nós temos quase 80% da obra concluída, então falta cerca de 20%, faltam os arremates e coisas mais pontuais. Nós já estamos com essa tratativa e estamos na expectativa de em breve retomar a obra, então a gente não tem essa leitura de que ela está completamente, claro, a obra nesse momento está parada, mas a gente está nesses trâmites para retomar ela, sendo que faltam uns 20% para que a gente consiga concluir essa obra. A questão da enfermaria, ela é um projeto em parceria com a Unipampa, então assim, a executora da obra e quem está em relação direta com o IFAM é a Unipampa. A gente tem entrado em contato com o IFAM, deu alguns problemas na parte de licitação e de alguns aditivos da obra e que já também estão sendo trabalhados para que a gente reorganize isso e se retome com todo o gás. Na verdade, algumas coisas ainda seguem sendo feitas na enfermaria, né, mas muito devagar. Mas então, assim, é uma obra que está nas mãos da universidade
e que a gente, enquanto parceiros, tem trabalhado também para destravar algumas questões junto ao IFAM, mas ela também está andando a passos de formiguinha, mas ela ainda não está parada. Existem outras obras de restauro bastante delicadas em Jaguarão, que é até mesmo pelo deterioramento, que é a Igreja Matriz do Divino e a Ponte Internacional Barão de Mauá. A nova ponte e o restauro da Mauá se estende por anos essa restauração e até a construção da nova. Agora paralisada na licitação, porque as empreiteiras cobravam acima do estipulado. Como fica essa obra? Ela é uma obra vultuosa, realmente, né? De um desafio enorme, assim, até porque restaurar uma ponte, né, com um rio, enfim, é uma questão muito complicada mesmo. O governo federal tem trabalhado incansavelmente para conseguir destravar essa questão da licitação, para conseguir uma empresa que queira, dentro desse orçamento que se dispõe, que já é um orçamento de uma magnitude gigante, alguma empresa já se lançou 3 vezes no edital de licitação e não se consegue avançar nesse processo, né? A ideia é que até meados agora do ano de 2016 se lance novamente a licitação. Nós estamos no aguardo para ver se alguma empresa se prontifica ou se o edital de licitação também se adapta a essas questões que têm surgido. A questão da Igreja Matriz, como eu falei na questão anterior, nós já licitamos a empresa que vai tocar a obra, então em breve já vai começar o processo de restauro da Igreja Matriz. O Uruguai deverá propor, segundo um site de notícias de lá, uma solicitação para que se licite as obras separadamente de restauro e, posteriormente, a construção da nova ponte. Ficaria melhor? O que vai acontecer? Já houve essa proposta? Eu não saberia te dizer, de repente, o prefeito Cláudio Martins está mais por dentro dessa questão, assim, né? Eu não sei, eu acho que o ideal é que se comece a movimentar tanto o restauro da ponte como a construção da nova ponte, né? Se for licitada separadamente, talvez fique mais fácil realmente das empresas acessarem, né? Porque talvez uma empresa tocar as 2 obras realmente pode ser um despendimento de dinheiro, de recursos humanos, enfim, muito grande para uma empresa só e para o valor que está sendo proposto. Então pode ser uma boa alternativa. Eu acho que o que mostra que os 2 países estão empenhados em resolver esses impasses que têm impossibilitado ainda o início dessas obras, né? Então, eu acho que a ideia é justamente essa, construir um caminho, uma alternativa para que a gente inicie de fato a recuperação da Ponte Mauá e a construção da nova ponte. Existe algum projeto de conscientização da população referente à conservação do patrimônio histórico para que não haja vandalismo, que já aconteceu até no próprio teatro, foi inaugurado há pouco tempo? Como é que funciona? É um problema? É um problema, mas justamente a oficina de educação patrimonial vem justamente nesse sentido, é por isso que ela foi pensada também, inclusive para funcionar dentro do teatro, para que as pessoas estejam ali pensando, entendendo o patrimônio, entendendo quanto o patrimônio só tem sentido se faz parte delas, né? Então é fundamental que a gente trabalhe o encantamento dos jaguarenses pela sua cidade, para que eles entendam, né? Para que todos nós entendamos que a cidade é parte da gente, né? E a cidade que a gente quer faz parte também do comportamento que a gente tem com essa cidade. Então, essa oficina de educação patrimonial vem nesse sentido, para que a gente sane alguns problemas dessa relação que a cidade muitas vezes tem com o patrimônio, assim, de depredação e de falta de cuidado, assim, falta de amor, eu diria, né, por esses bens, para que se entenda que também é parte da gente. Agora fala-se em requalificação da Praça Central, que é a Praça
aos Sixmares? Como está funcionando? A que ajuda? Pois então, nós tivemos já 3 audiências públicas para tratar desse tema, fora algumas outras reuniões com grupos mais diretamente ligados à praça, os trabalhadores, as pessoas que trabalham também nos serviços no entorno da praça e a comunidade que vive ali ao redor. Até porque a gente entende que a praça central é o coração da cidade, né? Então, que mexer com ela é preciso que a comunidade esteja a par de qual é a proposta e que possa também ter esse momento de opinar. Então, a gente está, na verdade, nesse momento da construção desse projeto, né? Se apresentou um pré-projeto, agora depois nós temos a etapa do projeto executivo, ou seja, que é um projeto mais detalhado de como realmente essa obra vai funcionar, do que realmente se necessita, é onde se detalha tudo, assim, é a pedra tal de tantas unidades, é o fio tal para a parte elétrica, é um projeto mais detalhado e depois disso então a gente parte para a licitação da empresa que vai fazer a obra. Então a gente tem alguns processos ainda no caminho para a realização da requalificação da praça. Fernanda, ouve-se falar que seria proibido daqui a uns anos até a passagem de veículos pesados pelo centro. Olha, eu não saberia te dizer pontualmente assim, se há veículos pesados no centro, mas a gente tem todo um processo de cuidado com o centro histórico, né? Porque realmente nós somos uma cidade de cerca de 200 anos e os nossos prédios têm essa idade, então se nós queremos ser uma cidade reconhecida pelo seu patrimônio, pela sua cultura, se nós queremos que esse seja um grande filão, né, do nosso atrativo turístico, que as pessoas venham para além do turismo de compras, né, para além de comprar no free shop, que elas permaneçam no nosso município, que elas se encantem com o que a gente tem, que é o nosso tesouro, nós temos alguns cuidados realmente com o centro histórico, né, algumas proibições, que na verdade eu diria que são cuidados mais do que proibições, né? Se a cidade entender esse processo como um cuidado, daí a gente distensiona um pouco enquanto é proibido, não, é um cuidado para que a gente consiga manter, até porque a gente vem realizando investimentos e a gente, eu digo as pessoas, porque são investimentos públicos mesmo, que partem do governo federal, a maioria deles, né, na recuperação desses bens. Então não adianta nada nós investirmos, por exemplo, 6 milhões no teatro e daqui a pouco, em função das cargas pesadas ou do mau cuidado com o prédio, a gente daqui a 5, 6 anos esteja ele com rachaduras ou ruim, enfim, é um exemplo, né? Fernanda, existe um mistério que esse mistério ocorre embaixo de Jaguarão, que seria os famosos túneis da cidade. Agora, já existe um estudo sobre esses túneis? Como é que é? Olha, eu acredito que tem um estudo, o Instituto Histórico, ele é muito dedicado a essas questões assim, da memória, da história da cidade. O professor Eduardo Souza, também o Dadinho, trabalha muito nessa área, assim. E eu acredito que algumas coisas já existem a respeito disso, assim. A Secretaria de Cultura nunca desenvolveu um estudo propriamente dito dessa parte, assim, mas a gente tem conhecimento e sabe que esse também é um grande mistério da cidade, aí, que as pessoas também sempre têm curiosidade em saber. Agora, existe o deterioramento de algumas praças da cidade, até por vandalismo, e outras aí por problemas públicos, realmente. Agora, como é que tu vê, tem bancos quebrados, banheiros destruídos até mesmo pelo vandalismo, e agora como é que tu vê essa parte das praças públicas da cidade? Eu acho que nós iniciamos um projeto que está para ser retomado agora, que ficou muito trancado em função do mau tempo, porque a próxima ação seria na Vila dos Pescadores, a gente não conseguiu dar andamento, que era o programa Abrace, que tinha justamente essa pretensão. Nós temos realmente um desafio público, que é de manter essas praças. Nós temos várias praças na cidade, mas nós temos também, para nós, esse desafio público, ele se tornou um motivador de fazer uma parceria com a comunidade para que essas praças sejam mantidas. Entendendo que somente por parte do poder público fica inviável a gente manter. Então, por isso que o Abrace iniciou esse processo. Nós fizemos a recuperação da Praça da Bencarlos, da Praça da Kennedy, e que foram momentos muito interessantes, assim, de envolvimento da comunidade no processo de recuperação da praça. Só que nós também tivemos alguns problemas, principalmente no bairro Bencarlos, onde as pessoas não conseguiram participar dessa parte da manutenção. A gente não conseguiu implantar a comunidade de tal forma que ela entendesse que aquele lugar era o lugar dela, que precisava contar com a parceria dela para que fosse mantido. Né? Claro que não toda a comunidade, nós tivemos e temos até hoje pessoas que ligam, que dizem, ficaram um banco, gente, não ficou aqui. E o
mas nós ainda temos esse problema, que é o maior problema, eu acho, de todas as questões das cidades, dos espaços públicos, que é justamente que os jaguarenses se sintam parte desses espaços, que cuidem desses espaços como cuidam da sua casa, dos seus lares. O Júlio Leite nos enviou através da nossa página no Facebook e pergunta o que pode ser criado ou melhorado para servir de atrativo turístico para Jaguarão. Bom, nós temos trabalhado, como eu já falei, né, durante a entrevista, na questão do turismo cultural. Esse é o nosso mote, né? Então a gente, na recuperação do patrimônio, a gente acredita e que está criando esses atrativos, né? Na recuperação da sua ocupação, por exemplo, o teatro hoje já é um grande atrativo turístico. Hoje as pessoas que vêm nos visitar no município têm uma agenda de espetáculos cheias, então elas têm alguma coisa, um lazer para fazer na cidade, né? E a questão do mercado, que a gente pretende em breve entregar essa obra, também vai ser um belíssimo atrativo turístico, porque vai comportar restaurantes, espaços para artesanato, para o nosso trabalho local aqui, então com certeza também vai ser um belo atrativo turístico. No dia 20 e 21 de junho, nós vamos estar realizando um seminário em parceria com todas as cidades da Costa Doce, da região da Costa Doce, para começar uma discussão sobre a questão do turismo náutico, né, para a questão do desenvolvimento do nosso rio, de como é que a gente pode ocupar ele, na questão de desenvolver mais os esportes náuticos, que isso também acaba gerando um turismo. Então a gente também tem a pretensão de iniciar esse processo, também de pensar a ocupação do rio como um atrativo turístico. Para finalizar, qual é o maior desafio para a cultura de Jaguarão? Eu acho que assim, é a questão de nós avançarmos ainda mais na descentralização da cultura, sabe? Eu acho que a gente tem que conseguir desenvolver mais ações nos bairros, além do arte de rua, né? Onde a gente possa, por exemplo, essas oficinas de dança, de teatro, que a gente consiga levar para os bairros. Eu acho que é um grande desafio nosso. Acho que é também a descentralização dos recursos, por exemplo, a partir de editais, onde a gente cria projetos, onde os produtores culturais do município consigam acessar recursos públicos para desenvolver as suas ações. E, na verdade, democratizar o acesso também à fruição da cultura, né? Eu acho que o teatro vem ao encontro disso. Acho que hoje nós temos um bem como o teatro, nos dá esse ânimo para que a gente consiga desenvolver essas ações. Eu acho que o desafio é colocar Jaguarão nessa rota da cultura, que a gente já está iniciando agora com o teatro, e também nessa rota do Mercosul, assim. Eu acho que dialogar com o Uruguai, conseguir fazer com que esse teatro seja esse espaço de circulação entre Brasil e Uruguai, onde a gente tenha acesso a essa diversidade, também é um dos nossos desafios. Agradecemos a entrevista cedida pela secretária de Cultura e Turismo de Jaguarão, Maria Fernanda Paz. E que essa entrevista tenha sido de grande aprendizado para todos nós, para que preservemos nosso belíssimo e grandioso patrimônio histórico. A cultura de um povo é seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores e permitir que as novas gerações não vivam nas trevas do anonimato. Pois quem depredra patrimônio público ou privado não são dignos de serem chamados de brasileiros.